Bem, cá estamos nós aqui. O estudo é... Ai, perdoe. Falei. 56. Rapaz. Estudo 56. E a gente vai estar trabalhando aqui a profecia dos 7 reis, né? No contexto adventista do sétimo dia, né? Bem, eu acrescentei mais 2 interpretações. A desse senhor aqui, Juarez Rodrigues de Oliveira, e também a do Edilson Constantino. A de Edilson Constantino é a mesma que o do Gil, tá? Antolin Gil. É a mesma, né? Mas eu vi umas explicações dele e tal, e achei interessante colocá-los aqui. Vamos lá. Tem gente com o olho aberto aí. É o Rodrigo. Bem, nós já vimos aí, né, a interpretação de Uriah Smith. A gente explicou direitinho como é que funciona semana passada, né? Ele entende que era 7 tipos de governo, né? Que tinha ali teve em Roma, né? Qual a dificuldade aí? A dificuldade de ser real o pensamento dele, né? É que é o seguinte: primeiro, é que ele está falando de reinos e não tipos de governo dentro de um reino. Então a profecia já fica complexa aí entender do modo dele por conta disso. Segunda coisa é porque assim, ó, depois da realeza em Roma, entrou o consulado, mudou. E a profecia são cabeças sucessivas, né? 5 já caíram, um ainda existe. Então, até consulado faz diferença. Mas quando vem os decênviros, eles viviam junto com o consulado. Não era uma coisa à parte. E a Bíblia apresenta que eles eram sucessivos, sabe? Você vai ter essas dificuldades também, né? Até mesmo a ditadura, você vai ver que há um problema aí com os triunviratos também da mesma natureza. O papado, por exemplo, que existia antes do exarcado de Ravenna, durante o exarcado de Ravenna e depois. Então, essa ideia sucessiva perde aí, né? Sentido quando a gente enxerga as coisas desse jeito, né? Então, essa interpretação ela acabou sendo abandonada e aí veio novas interpretações. Nós vimos essa interpretação, que é do Samuel Ramos. A gente sabe que não é originário dele, eu não sei quem deu origem a ela, né? Mas ele se tornou o divulgador mais importante. Ele entende que são 7 papas, né? E o último lá é ou Satanás, ou o Papa que está aí, o Bento XVI, volta, né? Então o negócio está aí parado aí para ver o que vai acontecer. Qual o problema disso aí? É que você vai ver que a profecia está sempre falando de reinos, né? Ela menciona lá para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Olha, mencionou o rei. Mas aí você vai ver que Nabucodonosor morre, depois vem ainda Nabonidos, vem Belsazar, e ainda era a cabeça de ouro. Só deixa de ser a cabeça de ouro quando o Medo-Persa entra. E a Medo-Persa teve vários e vários reis, né? Então, a profecia ela está falando de reinos, ela não está falando de homens, né? De indivíduos. E aquela lá que fala de Alexandre, que fala que o chifre notável é o primeiro rei. É a dinastia de Alexandre. Mas a dinastia de Alexandre não foi só ele. Teve Alexandre caiu, depois veio a tentativa de colocar seu filho, Alexandre IV, Filipe Arideu, que era seu meio-irmão, Heracles, né? Mas não deu certo. E aí acabou a dinastia dele 20 anos depois da sua morte.
Então, veja, continuava ainda sendo a dinastia do primeiro chifre, do chifre notável. Depois a Bíblia fala que sobe 4 chifres. E quando o anjo vem explicar, ele fala: 4 reinos se levantarão naquele mesmo reino. Ele fala reinos. Então, os 4 generais, eles dão origem a 4 reinos, são 4 dinastias de Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco, né? Então, nós vimos aí por que ela é errada, né? Essa interpretação, não dá para engolir, né? Depois nós começamos a trabalhar situações mais prováveis, né? E tem um grupo de teólogos que eles trabalham com a profecia iniciando na Babilônia. E esse aqui eu não apresentei semana passada, mas ele é um desses que inicia na Babilônia. E a gente vai trabalhar ele hoje, porque ele é o cara mais diferente de todos, né? Desses que trabalham na Babilônia, aí, né? Começando a Babilônia. Porque ele parte da Babilônia, Medo-Pérsia, mas depois ele parte para Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco, Império Romano e a falsa religião. E aí, né? Por que ele faz isso? Então a gente vai estudar o pensamento dele. Nós vimos semana passada do Merriam Maxwell e eu disse que ele crê lá no estado besta, né, como um todo. A explicação do Maxwell eu acertei, tá tudo certinho, mas eu misturei, eu coloquei certo num slide, nesse slide aqui, no slide da frente, na hora da explicação, eu acabei misturando ele com o La Rondelle. E aí não dá certo. Então eu preciso detalhar um pouco sobre o La Rondelle, não é? A gente vai ter que voltar aí e ver o La Rondelle. Nós vimos Jacques Lucan, deu tudo certinho, tá? Explicamos certinho o Jacques Lucan, quais eram as contrariedades. Antolin de Estrégil também, né? E nós vemos aí a explicação do Edilson Constantino, e é a mesma explicação de Estrégil, né? Eu não sei se ele bebeu da fonte do Estrégil, mas é o novo cara também que a gente vai considerar aí ele falando, né? E nós não vimos nenhum aí a partir do Egito, né? Mas a gente vai ver Eckhard Miller, Jonathan Polin, né? Mais conhecido como John Polin. Tem aqui também Hank Stefanovich. E, por fim, a gente vai ver Rodrigo Silva com Vanderlei Dornelles, que na realidade é uma visão do Dornelles, né? O Rodrigo Silva abraça, embora o Rodrigo Silva faça uma menção, uma diferença, né? Faz afirmações um pouco diferentes da dele, né? Mas é o mesmo pensamento aí. Nós vimos aí que uma coisa que é clara, né? É que nem todos estão certos, tá? E que a gente também não precisa ficar em desespero, porque como a profecia está tratando de um evento futuro, não se tem certeza, convicção do que é. Então a igreja não bate um martelo, de modo que os estudiosos eles podem se dedicar, crescer, aprender e preparar-se aí e fazer as suas afirmações. Só lá na frente é que a gente vai ter certeza absoluta, né? Mas como nós estávamos falando, assim como os pioneiros adventistas se reuniram para estudar as profecias, tinha vários pensamentos e de repente chegou a ser um pensamento que o Espírito Santo guiou. É importante que nós tomemos tempo como este para estudar, exatamente para que a gente vá afinando, vai tirando o que é menos provável e deixando aquilo que é mais provável para a gente chegar a um denominador comum nessa compreensão aí da profecia, tá? E aí nós colocamos essa tabela, né? Nessa tabela aqui eu já acrescentei os outros dois que eu não tinha acrescentado, que era o Juarez Rodrigues, né, de Oliveira, e também a visão do Edilson Constantino, né? Nós vimos essas visões menos prováveis, já trabalhamos elas, né? Nós vamos seguir um pouco mais adiante aí, para não perder tempo aí com essas. Nós já vamos então direto aqui para trabalhar com a visão do Juarez, tá? Uma visão muito interessante, muito diferente, mas tem boas razões, né, para serem apresentadas aí.
Então, essas são visões modernas, né, do cumprimento da profecia, e a gente acha que essas aqui são as mais prováveis, né? Por isso que aquelas que nós passamos anteriormente, nós já descartamos, que é a de Uriah Smith e também a do Samuel Ramos lá, né? Vamos lá. Esses camaradas aqui, ó, esses 6, eles veem os reinos como cabeças a partir da Babilônia, tá? Então a gente tem o Mary Maxwell, Hans Calar-Rondel, nós temos o Juarez Rodrigues, né, de Oliveira, Jacques Ducan, de Estregil e o Edilson Constantino. Aqui estão os pensamentos deles, né? Então a gente precisa retomar o pensamento de Larrondel, porque eu expliquei Larrondel junto com o Maxwell, e não é, eles são separados, tá? O Larrondel, ele crê que a oitava cabeça seja Satanás, como Cristo, aí, aquelas manifestações aí no final do tempo, ele guiando aí, né, a besta no período final. Bem, por que é complexo esse pensamento? É complexo esse pensamento, primeiro, porque Satanás esteve por detrás de todos. Então, é assim, complicado ele ser um oitavo, né? Ele é tudo, né? Segundo problema, que é o problema mais sério, você se lembra que nós estudamos que a profecia não aponta rei, ela aponta reino? Se não, você vê o estudo passado, que a gente trabalhou bastante esse aspecto. Ela aponta rei, ela aponta reino. Quando ela menciona rei, ela está mencionando rei sempre dentro de um reino. Ela não está ligando para o rei em si. Ela está trabalhando com o rei dentro do reino. Quando o cara morre, o que sucede ele continua. A menos que o reino seja derrotado por um outro reino, continua aquele reino. Então nós vimos aí esse detalhe que ela não aponta um rei. E Satanás é um indivíduo. Ele é um rei, ele não é um reino. Então, eu acho que a grande problemática no Arrondel é exatamente terminar com o Satanás, que é um indivíduo, ele não é um reino. Ele é um rei que vai trabalhar em que reino? A profecia está trabalhando com reino, não exatamente com reis. Então, eu acho que ficou delicado a posição de Arrondel exatamente nesse sentido aí, tá? Outra coisa que é bastante problemático, né? Bastante problemático aqui no Arrondel, que você vai ver aqui, ó. Roma pagã, aí vem Roma papal, Roma papal, Roma papal. Vamos lá. A sexta cabeça para ele é Roma papal ferida. E a quinta cabeça é Roma papal que ainda não tinha sido ferida. Por que isso aqui é problemático? Né? Por que isso aqui é problemático? Porque, queridos, nós falamos aqui semana passada, né? Você tem 5 cabeças. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí ele põe Roma papal. Aí a sexta cabeça ele põe como Roma papal ferida. Querido, Roma papal ferida não é a sexta cabeça, ela é a quinta ferida. A sexta deve ser outro. Então também não faz sentido, dá choque, né? Essa interpretação. Outra coisa que você pode ver é a quantidade de cabeças, porque na profecia só tem 7 cabeças, né? Apocalipse 17 só 7 cabeças. Agora vamos contar aqui a quantidade de cabeças que tem, ó. Babilônia 1, Medo-Pérsia 2, Grécia 3, Roma pagã 4, Roma papal 5. Acabou, não tem mais cabeça. Só o Satanás lá no final vai ser uma outra cabeça. Por quê? Aqui é Roma papal, Roma papal, Roma papal. Ou seja, você tem 5. Se admitir Satanás, só vai ter 6 cabeças. Você não vai ter 7 cabeças. E aí fica complicado. Não sei se eu me fiz claro. Deu para entender aí? Eu quis dizer por que é problemático? Vamos lá, então, agora sair de La Rondel e entrar na do Juarez. Né? Bem, a do Juarez é bastante diferente, né? Chega até a ser esdrúxula, né? Babilônia,
Medo-Pérsia, aí vem Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco, Império Romano e a falsa religião. Então, daqui para frente é uma mudança, né? Eu coloquei de branco, porque é uma mudança bem gritante, né? Tanto que eu coloquei os quatro, Maxwell, Larrondel, Ducan e o Rodrigo Constantino com o Antonin, o Rodrigo não, o Edilson Constantino com o Antonin, eu coloquei elas nessa mesma tabela. Mas para o Juarez, eu fiz uma tabela única para ele. Porque ele começa com a Babilônia, mas é muito diferente, né? E nós deixamos ele separado em virtude da vertente dele ser muito diferente das demais, né? Quando se compara com esses outros teólogos anteriores aí, que pensam as coisas a partir da Babilônia, tá? O Juarez, como é que ele chega a essa conclusão? Ele pensa, ele olha a quantidade de cabeças da besta em Apocalipse 12, 13, 17, e compara também com Daniel 7. Então ele vê lá, o dragão em Apocalipse 12 tem 7 cabeças, a besta de Apocalipse 13 tem 7 cabeças, a besta de Apocalipse 14 tem 7 cabeças. Aí ele vai para Daniel, as 4 bestas também têm 7 cabeças. Então ele fala assim, ele faz uma comparação, ele junta o pensamento das cabeças de Daniel 7 e põe as mesmas cabeças de Daniel 7 em todas as bestas que aparecem com 7 cabeças. E isso é que vai dar toda a mudança do ambiente ali. Por isso que ele parte Babilônia, Medo-Pérsia, e ele vai agora com Cassandro, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco, e aí ele segue desse jeito aí. Então, ele segue de um jeito bem interessante. E embora a princípio pareça não fazer sentido, faz também sentido, faz também sentido, e vocês vão verificar que, além de fazer sentido, tem uma evidência histórica, pelo que ele está falando, né? Mas também não é livre de problema, tá? Aí, o que acontece? Ele faz esse paralelo, então ele começa, né, que a cabeça do leão, em Daniel, é a primeira cabeça, aí vem a do urso, é a segunda cabeça, aí vem o leopardo, que tem 4 cabeças, então tem mais 4 cabeças, então teve 6 cabeças. Tem gente que está com o áudio aberto, aí se puder fechar vai ser muito bom. Depois ele segue com a cabeça do animal terrível espantoso, é a 7ª cabeça. Então ele segue aí com essas 7 cabeças aí, dizendo que são as mesmas cabeças. Quanto à visão, ele entende que é o tempo do profeta. Sabe, quando o rei fala, 5 já caíram, um ainda existe? Só que enquanto a maior parte das pessoas aí, dos teólogos que falam isso, veem o Império Romano como como 6ª cabeça, ele vê como 7ª. Mas a gente vai entender melhor isso aí passo a passo. Isso aqui é só um resumão do que ele acha aqui, né? Neste tempo, em que está a 7ª cabeça, que é Roma, que é o tempo da visão, ele considera também a 6ª cabeça, que é a que existe no período romano ainda. Porque ela existiu junto com o período romano. Para concluir isso, ele parte da ideia de que Babilônia, ou a terra de Sinar, era a sede do mal. Zacarias 5, do 5 a 8. Isso é interessante. Abre aí em Zacarias capítulo 5, do versículo 5 a 8, para a gente entender melhor o pensamento dele. Zacarias 5, do 5 ao 8. Olha só o que diz aqui. Saiu o anjo que falava comigo e me disse,
levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei, o que é isto? Ele me respondeu, isto é um efa que sai. Então acrescentou, esta é a iniquidade do povo em toda a terra. Veja, é uma cumbuca com a iniquidade de toda a terra. O máximo mal estava lá, nessa cumbuquinha lá, né? Verso 7. Então foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. Ó, a mulher sentada no meio da iniquidade lá, né? Verso 8. Prosseguiu, esta é a impiedade, e lançou-a dentro do efa e pôs sobre a boca deste efa de chumbo. Você vai verificar no verso 11, que ele vai dizer assim, ó, ele me respondeu, para edificarem uma casa na terra de Sinear. E Sinear é a terra que foi a sede da Babilônia, a sede dos caldeus. Tá? Então, como é que ele explica? Ele entende assim, tipo, Satanás tem um trono visível, tá? E que Satanás estabeleceu esse trono visível na Babilônia. Por isso que ela é tratada como o máximo mal de toda a terra. Aí o que é interessante, ó. Nabucodonosor reinou lá na Babilônia, sim ou não? Sim. Os medos e os persas reinaram em outro lugar ou eles reinaram na Babilônia? Também reinaram na Babilônia. Mataram o Belsazar e eles tomaram o trono da Babilônia e reinaram na Babilônia. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande também reinou na Babilônia, inclusive morreu na Babilônia. Então, ele olha a Babilônia como a sede do mal. Só que o que acontece? Depois que o Alexandre ele morre, o reino começa a enfraquecer, o negócio começa a ficar ruim na Babilônia. Começa a perder população, começa a ficar mais vulnerável. E os magos da Babilônia, os magos, astrólogos, os feiticeiros da Babilônia, eles saem da Babilônia e se mudam para Pérgamo. Olha que coisa tremenda. Os capirotos de lá da Babilônia se mudam para Pérgamo. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 2 aí. Apocalipse 2. Vamos dar uma olhadinha na igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 13. Olha o que diz. Sei onde habitas. A igreja de Pérgamo que está falando, né? Vamos ver lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa interessante. Então, o Juarez, ele diz que quando esses feiticeiros, magos, toda a capirotagem lá da Babilônia mudou para Pérgamo, o trono sai da Babilônia e passa a ser em Pérgamo. Satanás agora tem como a sede do mal Pérgamo. E o que é interessante? O que é interessante é que Cassandro cai, Seleuco cai, Ptolomeu cai, né, as dinastias. E aí nós temos a dinastia Lisímaca. Depois da morte de Lisímaco, ele foi substituído por um servo. E esse servo meio que leva adiante a dinastia Lisímaca. E esse servo, ele vence lá Pérgamo e domina a cidade de Pérgamo. E o que é interessante, mesmo Roma dominando, ele continua existindo. O Lisímaco, o reino de Lisímaco, né? Ele continua existindo.
Aí o que acontece? O Juarez, então, ele vê assim, ó. Babilônia, Medopérsia, aí vem. Deixa eu mostrar, colocar na tela aqui para vocês ir vendo também. Aqui. Ele vem aqui, ó. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Seleuco, os Seleucidas, né? Os Ptolomaios. Esses são os 5 que já caíram. E a visão está no mesmo período romano aqui. Um que existe é Lisímaco. Ele existe junto com Roma. Então, na época, quando ele foi dar, o anjo foi dar a interpretação para João, era a época do Império Romano. Aí ele fala, um ainda existe. Ou seja, uma das cabeças ainda faltava cair. E ela vai cair posteriormente, quando esse reino vai ser absorvido naturalmente por Roma, porque o último rei, ele fez um testamento e entregou para Roma o reino. Então ele entende que a visão se dá na 7ª cabeça, tá? Se dá na 7ª cabeça. 5 já caíram, que era Babilônia, Medopérsia, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E a que existe, que ainda estava existindo no período romano, era a de Lisímaco. E o reino continuava agora em Pérgamo. E depois, quando ele é absorvido por Roma, o trono acaba mudando para Roma mesmo, e aí então fica a sede do mal em Roma. Essa é a explicação dele. Eu vou fazer de outra maneira, que talvez fique mais claro aqui para vocês. Tá? Vou pegar aqui. Espera aí. Aqui. Não, não é aqui não. Um pouquinho mais para frente. Esses aqui a gente já viu, né? Tem alguém com o microfone aberto aí? Espera aí que vai chegar nele já. Beleza, aqui. Olha lá. Por que eu achei digno de nota usar aqui o Juarez Rodrigues? Esse Juarez Rodrigues, ele não é teólogo. Ele é tradutor juramentado, mora nos Estados Unidos. Só que esse camarada, ele escreveu um livro top, sobre 2.300 tardes e manhãs. Tá? O livro se chama Chronological Studies. Chronological Studies Related to Daniel 1840, enfim. Daniel 8:14 até Daniel 9:24 até o 27. Estudos cronológicos relativos a Daniel 8:14 e Daniel 9:24. Esse estudo que ele fez, já te dou a oportunidade, esse estudo que ele fez foi top. Top. Para você ter uma ideia como foi top, o Albert Tim pegou o livro dele para ler. Quando o Tim leu o livro, falou, nossa, o cara é bom e o cara tá certo. Então, veja, o Albert Tim era teólogo aqui. Era o diretor do... Já te dou a oportunidade, Rodrigo. Era o diretor do departamento lá de... Pode falar então, meu filho, fala aí. Desculpa eu estar atrapalhando, mas esse é o cara que foi na NASA provar a cronologia no tempo? É esse cara? Ele não foi na NASA, né? Ele usa as ferramentas que a NASA disponibiliza para fazer leituras de calendários, para ver o movimento dos astros. Foi esse. Então é ele. Então é ele. É ele, é ele. É esse. É ele. Então, o que acontece? O Juarez, senhorzinho simples aí, mas a inteligência dele não tem nada de simples, não.
Esse camarada, ele fez... Ó, o negócio é tremendo. É assim, ó, só a igreja só não publicou em português. Sabe por quê? Porque o livro dele, esse livro Chronological Studies, ele desce o reio nos teólogos que ao tentar rebater Desmond Ford, falham. Aí ele corrige os caras, mas corrige com muita brutalidade, sabe? Então, assim, não dava para traduzir, porque assim, é muito bruto na hora dos ataques. Pô, os caras parecem que é burro, meu. O cara fez, o cara não tá prestando atenção. É assim, o cara desce, malha. Um dos caras que ele malha, como é que é o nome daquele cara? William Shea. Ele malha o William Shea. E o William Shea, cara, é o cabeção da igreja nessa área. Então não dava para publicar no português a igreja o livro. É complicado. Mas o negócio é tão bom que, assim, o Tim sabia disso, mas ele não podia deixar a igreja perder uma informação como aquela do livro do cara. O que o Tim fez? Publicou nas press, mas publicou em inglês, porque se publicasse em português ia dar os rolos aí, né? Publicou em inglês no Nas Press e o próprio Tim levou para todos os seminários no mundo. Então pergunta, o cara é bobo? Não dá. Albert Tim não ia fazer um negócio desse se não fosse um negócio... Né? Inclusive, esse livro está sendo vendido na internet. Você pode adquirir esse livro. Está sendo vendido. Fizeram uma publicação maravilhosa, linda, toda folheada lá. Ó, o negócio... o Samuel que tem, diz que é o melhor livro que tem na casa dele, na questão de impressão, de produção de livro. E o conteúdo do livro, eu não tenho o livro, só peguei na faculdade para ler. Lá tinha, lá na FADBA. E aí eu li lá, né? Inclusive, eu incluí algumas coisas do livro dele no meu TCC. Então, eu entendo, o cara não é bobo no estudo da profecia. O cara é muito bom. Muito bom. E faz um trabalho com conhecimento técnico. E aí, eu resolvi colocar esse cara aí porque não é à toa. E a explicação dele é muito interessante. Vamos para a explicação dele aqui, passo a passo, que aí a gente vai conseguir entender melhor, né? Esses aspectos aí. Vamos lá. Para se ter uma noção da qualidade do... Ah, tá, isso aqui eu já falei do Tim, né? Vamos lá. Ó, Juarez, ele observa que Daniel seja a base para a interpretação das bestas de Apocalipse. Especialmente a sétima, especialmente a de Apocalipse 17, né? Assim, nota que em Daniel 7, a soma das cabeças dos 4 animais é o mesmo número das cabeças da besta. Vamos lá, para que vocês possam entender. O leão tem uma cabeça. Aí nós vemos o urso, que tem mais uma cabeça. Aí você vê o leopardo, que tem 4 cabeças. E aí você vê o animal terrível espantoso, que tem uma cabeça. Se você somar isso aqui, por exemplo, a cabeça do leão com a do urso, nós temos 2 cabeças. Se você somar agora essas 2 cabeças com a do leopardo, nós temos 6 cabeças. Se você somar a cabeça do animal terrível espantoso, nós temos, ao todo, 7 cabeças. Exatamente a mesma quantidade de cabeças da besta. Ficou claro o procedimento dele? Eu faço essa contagem também. Por isso é que ele não coloca, por exemplo, por isso que ele não coloca Babilônia, Medo-Pérsia, ele coloca Alexandre. Por que ele não coloca Alexandre? Porque em Daniel 7, que seria a referência da quantidade de cabeças, em Daniel 7 não se menciona Alexandre, ele menciona já os 4 generais. Por isso é que ele não põe Alexandre ali, né? Ele já vem direto para as cabeças dos quatro generais, né? Vamos lá prosseguir aqui para entender direitinho o raciocínio dele. Então, olha só como é que ele pensa. Ele enxerga Daniel 7 em paralelo com Apocalipse 17. O leão é a Babilônia, e é a primeira cabeça, então, de Apocalipse 17. O urso, Medo-Pérsia, é a segunda cabeça lá. Aí, nós temos o leopardo, que tem 4 cabeças. São essas 4 cabeças aí, ó.
Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. As dinastias deles. A sétima cabeça ele vê como Império Romano, e vai absorver o reino de Lisímaco ali em Pérgamo, e depois vem a falsa religião agora no final, tá? Que seria aí o quarto animal aí, tá? Os caldeus, os persas e Alexandre reinaram na cidade de Babilônia, a terra de Sinar, que era a sede do mal, segundo Zacarias, capítulo 5, dos 5 até o 8, né? Tem que colocar o verso 11 aí também, né? Que vai falar que é Sinar. Depois da morte de Alexandre, o reino enfraquece, seus magos, feiticeiros e astrólogos mudam-se para Pérgamo, estabelecendo ali a nova sede do império, do mal. E tanto é que em Apocalipse 2, verso 13, fala, né? Que é onde está o trono de Satanás. Aí o que acontece? Após a morte de Seleuco, Filetero, ele era um servo de Seleuco, e ele agora lidera aí o reino de Seleuco, e eles vencem Pérgamo ali e dominam Pérgamo. Então agora, onde estava a sede do reino do mal, é também o reino dos Lisímacos ali, né? Da dinastia de Lisímaco. Assim, o reino de Lisímaco durou até a época de João, levando-o a escrever em seu tempo, quando Roma dominava. Então, vamos lá. Então, quando o reino seleucida estava em Pérgamo, já era o Império Romano que estava dominando. Então, o anjo conversando com João, ele fala, 5 já caíram das cabeças, mas um ainda existe. Por quê? Porque na época que estava o Império Romano, estava junto dele ali o reino seleucida, que ainda não tinha caído. Olha só como é que fica aqui. 5 que caíram: Babilônia, Medopérsia, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Um ainda existe, os Lisímacos, né, na cidade de Pérgamo, que ainda subsistia no Império Romano. O outro não é chegado e durará pouco tempo. Esse aí ele fala que é o sistema da religião falsa, que reinará no tempo breve, no final do tempo. Então, aquele que vai durar pouco tempo, para ele não é a sétima, é a própria oitava, né? Que é o reino do mal. Olha só a coisa interessante. Então, o tempo da profecia para ele é o tempo de João. Só que não na sexta cabeça, mas como sétima. Tá? Que é o período em que Roma estava dominando aí, a época de João. A cabeça é Babilônia, Medo-Pérsia, normal aí, né? Agora, 5 que já caíram é Babilônia, Pérsia, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu. Nessa época de Roma, esses 5 já tinha caído. Um desses ainda existia. Qual desses que ainda existia? O reino de Lisímaco, junto com o romano. Por isso que ele fala, um ainda existe. E ele foi absorvido porque Átalo III, que foi o último rei de Pérgamo, ele admirava muito Roma. E aí ele escreveu no testamento dele, não vai ter sucessor para mim. Quando eu morrer, Roma vai absorver o meu reino, o reino de Pérgamo. Então, o reino de Pérgamo acabou passando-se naturalmente para Roma, né? E foi assim, então, que acabou os 4 generais aí, né? E aí ele vem falar que é o Império Romano, a sétima, que existia ali junto com a sexta, e depois vai vir a falsa religião aí no final, né? Bem, à luz das interpretações adventistas, esta é a mais diferente de todas, né? E ela tem forte coerência, embora ela não esteja livre de entraves, ela tem problema também. Há problemas para entendermos a expressão um ainda existe. Por quê? Porque na explicação dele não é um ainda existe, 2 existe, não é? Existe Roma e existe Pérgamo. Então, um ainda existe, não. 2 existe. Das cabeças, 2 existem ainda, né? Então, eu acho que é complicado. Essa é a dificuldade aí que eu vi nesse.
Vamos ver mais outras dificuldades aí que a gente viu nele. Outra dificuldade é entender que a oitava cabeça seja religião falsa. Por que religião falsa? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a religião falsa. E ela já está representada pela mulher. Então, se a oitava cabeça vai ser a religião falsa, vai ser complicado, porque depois a besta se volta contra a mulher. Mas se a besta é a religião falsa, e a mulher é a religião falsa, como é que elas vão brigar entre si? Sendo a mesma pessoa, sendo o mesmo reino? Então, carece de maiores explicações essa questão aí que ele apresenta, né? Vamos ver outra problemática. É problemático também explicar a besta que era e já não é, sendo o oitavo rei nessa visão. Porque o já não é na profecia parece que é a ferida mortal. Quando você junta com o Apocalipse, você vai ver lá que a besta, uma das suas cabeças foi ferida de morte. E a gente sabe que ela foi ferida de morte em 1798. Se você trabalha com a besta que era, que já não é e tal, dificulta, porque a sexta cabeça lá que existe, que estava sendo, né? Não era o papado. Para ele ali, a sexta cabeça era Pérgamo. Então fica difícil de explicar aquele que era, não é, que é depois de 1798, e que há de vir depois. O que há de vir ainda dá para dar uma engabelada e enganar e falar. Mas agora não dá para explicar essa questão da besta que não é, a partir de 1798. Fica complicado aí a explicação. Deixa eu ver aqui mais, tá tudo, né? Mas aí eu falo, né, que eu achei interessante dar a voz a esse desconhecido aí, porque vale a pena, né? Faz sentido muita coisa aí, né? E como as outras interpretações, como todas as outras, não está livre aí, né, de dificuldades. Agora, gente vai começar as cabeças como império mundiais a partir do Egito, né? Então, nós temos aí os teólogos Eckhard Miller, John Pauline, Hank Stefanovic e o Dornelles com o Rodrigo Silva. O que é interessante é que é o seguinte, tá, eu esqueci de falar de um cara, né? O Edilson Constantino, ele pensa igual o Antolin de Astregil, tá? Ele pensa igual o de Astregil. Vamos voltar um pouquinho lá, vai, para vocês não ficarem sem ver o camarada, vai. Vou voltar um pouquinho aqui. Peraí. Pronto. O Rodrigo aí me apresentou esse camarada aí, né? O Constantino, né? E meu professor me apresentou o Jeff Tregil, né? Vamos lá. Jeff Tregil e Constantino, esses dois aqui, né? O Jeff Tregil e o Constantino. Eles seguem a linha anterior, né? A partir da Babilônia, até o papado. Mas eles elegem como sexta cabeça, a cabeça que existe, a França revolucionária. É interessante esse aspecto. Por que eu acho interessante isso? Porque, veja só, a Babilônia era uma cabeça. A próxima cabeça é Medo-Pérsia. Então, veja só, uma cabeça só entra quando o reino anterior é destruído. E a que ocupa o lugar é a que destruiu ele. É a que venceu ele. Aí, depois da Medo-Pérsia, a gente vem a Grécia. E veja, que ela vence a Medo-Pérsia, então ela é a terceira cabeça. Aí nós vemos a quarta cabeça, Roma, porque Roma, de fato, destruiu a Grécia, então Roma é que substitui. Aí o que acontece? Quem derrota o papado é a França.
Mas aí os camaradas não colocam a França. Então, isso parece destoar. E esses dois teólogos escolheram colocar a França. E acho que faz muito sentido, porque, peraí, Roma acabou na França? Tá, Roma papal acabou na França? Acabou na França. Então, depois da Roma papal, tem que vir a França. Simples assim. Essa é a minha interpretação. Mas eu começo com o Egito. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, eles põem a França, né? Então, isso faz bastante sentido nesse caminho aí, né? E não somente a França, ela durou pouco tempo. Ela fala, 5 já caíram, um ainda existe. O outro não é chegado, mas quando vier, convém que dure pouco tempo. E a França durou pouco tempo, né? Aquele período da Revolução é que foi o boom dela. Depois ficou enfraquecido, já não mandava mais nada, aquele negócio ali, né? Já não dominava o mundo mais nada. Vamos lá. A lógica aumenta ainda em virtude deles fazerem uma ponte entre Apocalipse 13 e 17. E eles incluem os Estados Unidos. Então, como é que eles falam? Em Apocalipse 13, sobe a besta do mar, e aí sobe a besta da terra. E a besta da terra faz com que toda a terra adore a besta que tinha sido ferida, para que ela reviva. Então, veja, a ferida mortal seria o papado, e aí vem os Estados Unidos e fortalece o papado, trazendo de novo ele à tona, aí, à vida, né? Então, ele pega Apocalipse 13, essas duas bestas, e entende em Apocalipse 17. E põe o papado como a mulher e a besta que o carrega, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, então, é a besta que está dando apoio ao papado, né? À mulher. Então, é interessante esse aspecto, porque traz também uma característica de evidência, né? De compreensão correta da profecia. A dificuldade magna final é que se o papado é a oitava cabeça, que é o que eles acreditam, é difícil explicar depois o ódio da besta à prostituta. Porque assim, se o papado é a sétima cabeça e a mulher é a sétima cabeça, como é que a besta vai odiar a mulher? Se eles são a mesma coisa, né? Então fica um pouco complexo aqui essa parte, eu acho um pouco sensível e carece aí de uma explicação aí um pouco mais concatenada aí, né? Nesse sentido. Quanto ao Constantino, né? Ele é alguém novo também, né? Nessa área teológica, não é famoso, né? Está começando a ficar famoso agora. Nós não sabemos se ele bebeu da fonte de Estrégil, porque é a mesma interpretação de Estrégil. Então, nós vamos usar aqui as coisas que ele fala, tá? Como se fosse o Constantino. Por quê? Porque os livros de Estrégil são muito grandes, eu não li todo, e quase nada, são 3 volumes desse tamanho. Eu ia lá na biblioteca e ficava consultando as partes que eu achava mais interessante. Mas os livros do cara, então eu não sei o que o Estrégil ensina na sua essência, né, na profundidade. Então eu vou usar o Constantino, porque o Constantino tem mais vídeos, coisas do tipo dele aí, né, na internet, e que a gente pode acessar aí, né, com mais facilidade. Então é o seguinte, ó, nós vamos falar o que o Constantino apresenta, né, sem saber se é dele ou se é de Estrégil, mas eles pensam do mesmo jeito, né? O que ele fala? Isso aqui é bem interessante. Ele fala o que é besta. Então ele define o que é besta. Besta, ele define que são regimes totalitários, que é uma união político-religiosa que rebenta com tudo. Então ele fala que a Babilônia era desse jeito, Medo-Pérsia era desse jeito, Grécia era desse jeito, Roma era desse jeito, o papado era desse jeito, mas aí o papado vem
e sofreu uma ferida mortal. E quem feriu o papado foi a França. Só que a França, ela 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 mudou o tipo de governo. Ela não é um governo totalitário. Ela deu origem à democracia, né? Vocês lembram lá na Revolução Francesa, que na realidade o povo não estava aguentando mais, tinha vários presos políticos, os caras dominando, arrebentando, fazendo o que queria. Então o povo se uniu, foi para a rua, desceu o cacete nos políticos que estavam, libertou os presos políticos na Bastilha, né? Derrubaram a Bastilha, e o povo é que manda. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a besta são os reinos, impérios mundiais aí na mão de Satanás, que são governos totalitários, políticos e religiosos. Então, esses poderes políticos, religiosos, totalitários, vêm até o papado. Quando o papado recebe o golpe, ele já não é mais totalitário, porque agora a próxima cabeça da besta aí, ela já não é totalitária, ela é democrática. Por isso que eles falam assim, ó, 5 já caíram, né? Um ainda existe, e o outro que não veio... Não é isso que eles falam. Eles falam o seguinte, a besta que era e já não é. O que ele está querendo dizer que a besta que era e já não é? A besta, ela era totalitária. E agora, a partir da França, ela já não é. Ela é um regime democrático. Aí ela fala que ela vai vir o 7º, né, que dura pouco, só que vai ter o 8º, e a besta vai voltar a ser. Vai voltar a ser o quê? Totalitária. Político, religioso, na mão de Satanás, totalitário. Ficou claro aí o que ele explica? Não sei se eu consegui deixar claro. Ficou. Eu pensava na maneira usual, que era e não é a ferida de morte. Perfeito, mas ele explica um pouquinho diferente. Ele vai falar, então, que ela era totalitária, mas agora não é, a partir da França. Tá? Ela não é. Mas ela voltará a ser. Ela virá a ser. Então, aí vem os Estados Unidos, e é os Estados Unidos que faz essa transição para que ela volte a ser a totalitária, né? Então, França e Estados Unidos é o período que ela não é. Ela não é o quê? Não é totalitária. E aí vem a 8ª cabeça que vai ser totalitária. Deu para entender aí? Alguma pergunta, algum comentário? Interessante, bem interessante. Ô Edinho, Fala aí. essa parte onde o texto fala, né, era e já não é, não significa que ela não exista mais. É que é o fato de que ela deixou de ter os dois poderes que eram anteriormente, totalitário, político e religioso, unidos, obrigando as pessoas a seguirem o que elas queriam. Então, quando entra a França com o regime democrático, ela simplesmente perde uma parte do poder, que é onde a gente sabe com relação à questão da ferida mortal. Só que a Bíblia fala que essa ferida seria o quê? Curada. E quando é que ela vai ser curada de fato? Quando ela restabelecer o seu poder totalitário. E quem vai restabelecer esse poder? A besta, a qual a mulher está sentada lá de Apocalipse 17. Isso. Essa é a Que explicação. é os Estados Unidos. Essa é a explicação de tanto de Estrégil quanto Edilson Constantino. É que o Rodrigo me apresentou, fico chamando ele de Rodrigo Constantino. Tem um jornalista também, não é? Tem um jornalista também, né? Chamado Rodrigo Constantino, não tem? Tem um jornalista. Tem, da também. Jovem Pan até, eu acho. Então, queridos, esses são os pensamentos aí. Vamos entrar nos caras do Egito aí, né? Vamos entrar nos os cabeções aí que trabalha a profecia já a partir do Egito. Deixa eu tirar aqui da tela o compartilhamento e eu vou direto para lá, senão demora muito. Pronto. Vamos lá, então, trabalhar com esses pensadores aí, né? Queridos, como vocês podem ver,
eles são muito mais harmônicos, né? Hegemônicos aí, né? Ó. Eles só vão diferir no final, no significado final, né? Vamos lá, então. Este grupo de teólogos, ele é mais coeso, divergem só quanto ao oitavo rei. Eckhard Miller, ele opta por ser Satanás como Cristo, né? A oitava cabeça é o Satanás como Cristo. Seguindo, só que isso fica problemático, porque ele segue o mesmo princípio que a gente já criticou aqui do Samuel Ramos. Escolhe indivíduos em lugar de reinos. Então, não dá. Eu não quero saber o rei, eu quero saber o reino. Né? Satanás está por detrás, ninguém tem sombra de dúvida. Mas ele não pode ser a cabeça, porque a cabeça está apontando para o reino. Que reino que ele vai governar? Essa é a pergunta, né? Vamos lá, quem mais aqui que a gente vê aqui? Quanto às visões de Pauline, Dornelles e Silva, né? O Rodrigo Silva, faz sentido quando lembramos que a mulher será rejeitada pelos reis e pela besta. Ou seja, eles põem união global. Numa união global, dá para a gente entender que é uma união global e a mulher está junto. Essa união global pode ficar contra a mulher. Então, dá certo, faz sentido. E se é os Estados Unidos e a mulher é o papado, então dá também para os Estados Unidos odiar a mulher. Então, essas interpretações dá certo aquele negócio que fala que a besta odiará a mulher. Né? A besta e os reis odiarão a mulher. Mas a do Satanás e do papado curado fica meio complicado, né? Já Stefanovic, que é esse aqui, né, do papado curado, vemos duas dificuldades. Primeiro, o papado como a sétima e oitava cabeça, sem alternância. E se é papado curado, o oitavo rei, como o próprio papado rejeitará a meretriz? É assim, vamos lá, vamos entender aqui o primeiro problema. Você vê que a sexta cabeça é Roma papal e a sétima cabeça é Roma papal. Não há uma alternância. E quando não há uma alternância, a sétima cabeça continua sendo a sétima, não virou oitavo. Mas outro problema aqui também que a gente pode ver é que o papado, como oitavo rei, ele vai rejeitar a meretriz. Quem é a meretriz, então, se o papado é a cabeça da besta? Então, assim, vai dar choque. A mulher é a besta, a cabeça da besta é... Então, como é que é a besta? A besta odiar a mulher significa que eles são duas coisas distintas. São duas coisas diferentes. Então, é importante aí esse aspecto a gente repensar aí, né? Vamos lá. Esses teólogos são mais coesos, pois só diferem no significado do rei. Vem a besta de Apocalipse 17 como reinos que dominaram sobre o povo de Deus desde o Egito. Agora, isso aqui é interessante. Daniel fala as coisas a partir da Babilônia. Em Apocalipse, eles falam mais já do papado ali, de Roma, mas tem uma certa menção de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma na besta que sobe do mar. Porque ele fala que a boca é como de leão, os pés é como de urso, ela parece um leopardo, né? Então, ele aponta para os animais de Daniel 7, mencionando-os a partir de Babilônia. Esse aspecto parece que as coisas começam na Babilônia, mas esses teólogos preferem seguir o caminho dizendo que a profecia começa no Egito. Agora, por que eles fazem isso? Né? Há algum fundamento para isso? Eu achava que não havia, mas há.
E eu acho muito coerente, na realidade, eu acho a mais coerente contando a partir do Egito, hoje. Essa é a visão que eu tenho. Eles pegam o seguinte, eles pegam as palavras usadas para o dragão em Apocalipse 12, as bestas em Apocalipse 13 e 17. E aí, o que acontece? Eles veem a palavra grega ali. A Septuaginta é um Antigo Testamento em grego. E quando você vai na Septuaginta, você vai ver que as palavras dragão e as palavras bestas, ou serpente, né? Que é usado em Apocalipse para essas bestas, que a gente está estudando, é também aplicada à Babilônia, ao Egito e à Síria. Deixa eu ver aqui, são reinos que perseguiram o povo de Deus. Isso. Então, entenda, as mesmas palavras que são usadas, empregadas lá em Apocalipse, são empregadas para a Síria, para o Egito e para a Babilônia no Antigo Testamento. Então, eles fazem o uso dessa expressão e entendem que a besta, na realidade, seria reinos dominadores que judiaram do povo de Deus, a partir do Egito. Aí vai lá, Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, e assim vai. Rodrigo, você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão para falar alguma coisa? Ah, tá. Então, eles seguem isso. E isso é interessante, é muito interessante. Quer ver que é interessante? Dá uma olhada aí, dá uma olhada em Isaías 27. Abre Isaías 27. Isaías 27. Olha só o que diz aí. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, dragão, descrito em Jó 41. Então, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. O que é interessante é que o capítulo refere-se ao livramento do povo de Deus do Egito. E você vai ver outros capítulos, outros profetas falando isso. A pergunta é: como que Deus vai matar o Egito no futuro se o Egito já morreu faz tempo? Então, ele entende esse dragão como o mesmo do final. Só que agora ele está. Porque há épocas de cada cabeça governar, mas continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma cabeça, continua sendo o mesmo animal, né? Então, é essa linha de raciocínio que faz com que eles comecem a partir do Egito. Alguém tem alguma coisa a mencionar aqui que eu não vi? Deixa eu ver aqui. Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todas as fases. França revolucionária, dura pouco, né? E o papado curado. Vamos lá. Bem interessante essa lista, apesar de eu ver mais coerência a partir de Babilônia. Mas é bem interessante essa interpretação. É interessante. Se você ler os textos, eles vão se fazer mais interessantes. Quando você pega os textos, esses textos que estão aqui, nesses textos que eu coloquei aqui embaixo, esse texto já ajuda você. Dá um print na tela, né? Você pega lá, por exemplo, Salmo 74. Salmo 74. Vamos ler esses textos aí, vai? Aproveitar, ó. Salmo 74, verso 13, eu leio. Rodrigo, leia aí pra gente Isaías 51, verso 9. Bruno, Ezequiel 29, 3 e 32, 2.
Cristina, leia aí Ezequiel 34, verso 5, 25 e 27 a 28. Vou pegar pelo menos isso aqui. Vamos lá, ó. Salmo 74, verso 13, diz assim, ó. Tu dividiste o mar pela tua força e quebraste as cabeças dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e deste por alimento aos animais do deserto. É interessante que ele menciona a cabeça no plural. E um símbolo do mal no passado era um dragão com 7 cabeças. E é interessante que ele está falando nesse capítulo da libertação deles do Egito. E aí está usando o dragão de 7 cabeças. Matar as cabeças. Então, é muito interessante esse aspecto. Quando você vai vendo aí, vamos ver o próximo texto aí. Quem é que vai ler o próximo texto aí? Isaías 51:9. Vocês estão me ouvindo? Lê aí, vai lá. Desperta, desperta. Veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que cortastes em pedaços a Raabe e trespassaste o dragão? Olha aí de novo aí, né? E se você ver no contexto, ele vai acabando falando sempre Babilônia, Egito e Assíria, né? Outra coisa que eu acho interessante aqui, que eu esqueci de... Oi, Edinho. Oi, pode falar. Esse texto aqui, não daria para fazer um paralelo com relação à questão do que vai ocorrer, se eu não me engano, é na sexta praga, com relação de que o trono da besta será esvaziado e se voltarão contra a mulher e farão em pedaços, alguma coisa assim? Qual o texto que você leu? Esse agora que a gente leu agora, do Isaías 51, 51:9. 51:9. Porque no verso fala a respeito de cortar em pedaços Raabe, que era uma mulher, e trespassaste, né, o dragão. Ele está falando de mulher, falando do dragão, destruindo o dragão, cortando em pedaços uma mulher. É interessante. Eu não sei se tem alguma relação, entendeu? Eu li agora e, tipo... É coisa para se pensar. É coisa para se pensar. Vamos ler o texto aqui, depois a gente vai voltar para Isaías 27, tá bom? Quem é o próximo aí? É o Bruno, não é? O próximo é Ezequiel? Leia para a gente aí Ezequiel, capítulo 29, 3 e o 32, 2. Ó, eu vou ler em duas versões aqui, tá? Porque a versão ao meio da revista atualizada não é muito boa, não, então eu vou ler na outra. Eu vou ler na tradução brasileira. Cadê? Fala e dize, assim diz o Senhor Jeová. Apesar que isso daqui não começa nem... tá certo, é isso mesmo. Fala e dize, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu sou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão que te deitas no meio dos teus rios, e que disseste, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. 32, 2. Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe, foste assemelhado a um leão novo das nações. Contudo, tu és como um dragão dos mares, pulavas nos teus rios, e turbavas com os pés as águas, e sujavas os teus rios. Você percebe aí que o negócio está muito, né, bem interessante? Cristina, 34, verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. 34, 5. Olha que interessante, se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ele está se referindo aos povos que dominaram eles. E essa palavra feras do campo é a palavra besta, que é usada lá no Apocalipse. Isso na Septuaginta, o grego, né? Então, esse é o paralelo. Leia para a gente também o verso 25, Cristina. Farei com elas
aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Acabarei com as bestas feras. É interessante esse aspecto, porque é uma correlação muito interessante. Você quer ver que Isaías, nós lemos Isaías 27:1, né? Vamos voltar lá para Isaías 27:1. Que eu falei lá, né? Isaías 27:1. Ele fala que vai matar o dragão que está no mar. O tempo dessa profecia está no futuro. O tempo dessa profecia está no futuro. Ele fala, naquele dia, é o dia futuro, o Senhor castigará com a sua dura espada, com a grande forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Olha só que coisa interessante. Agora vai no verso 12 e 13. Ó o verso 12 e 13. Naquele dia, o Senhor debulhará o seu trigo, desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela Assíria, olha aí, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, se tornarão ao Senhor no monte de Jerusalém. Então, entende, ele começa falando que vai destruir o dragão, a serpente, e termina falando que esse dragão, essa serpente, é o Egito e a Assíria. Mas, amigo, o Egito e a Síria já se foi faz tempo. Por que Deus está falando que vai destruir no futuro? Então, esses teólogos, e que são mais coesos, é um grupo mais coeso, né? Eles começam a contar a partir do Egito, como bestas sendo uma representação dos impérios que dominaram sobre o povo de Deus. Bruno? O Éder, é interessante também, ele fala naquele dia, né? Então a gente sabe que é naquele grande dia, lá no juízo final. E no verso 13, ele fala, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Ou seja, exatamente o contexto, né, da volta de Cristo. É interessante esse aspecto. Então, queridos, esse é o pensamento desses teólogos aí que entendem as coisas a partir do Egito. Então, foi o último tipo de pensamento que surgiu na igreja, né? E é um pensamento mais hegemônico, né? Eles só divergem aqui no final agora, né? Eles divergem no final. Vamos lá. Um detalhe crucial para essa interpretação pode ser ver na observação do artigo de Dornelles, de que Isaías 27:1 ensina, acabei de ver isso aí com vocês, né? Vamos lá. Então, no entendimento deles, é o seguinte: 5 já caíram, que Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um ainda existe, Roma pagã, que é o tempo da profecia. O anjo está falando com Daniel, com João. Aí o anjo fala para ele, um ainda existe, que é Roma. Venceu a Grécia, que dominava no tempo de João. Ela vivia no tempo de João. A sétima, que ainda não veio, conclui em ser Roma papal. A grande dificuldade dessa interpretação, tá, é que o anjo revela que a sétima cabeça duraria pouco. E Roma papal dura bastante, meu irmão. Dura bastante. Aí, qual a saída que o Dornelles acha para o pouco? Dornelles, ele vai para Apocalipse 12 e pega o período que Satanás domina, que a Bíblia diz, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Entendeu? Então, ele usa isso, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele usa, João usa no grego ali a palavra oligon, que é a palavra pouco. E é a mesma palavra pouco em Apocalipse 17. Então, ele quer dizer que é um pouco indeterminado aí, né? Eu não sei quem falou, se é o Rodrigo ou se é o Bruno. Vai lá, Rodrigo. Ô, Edinho, é que essa palavra pouco que se encontra lá em Apocalipse não é pouco no sentido de quantidade de tempo. É que ele é pouco no sentido de ser um tempo finito.
Porque a própria Bíblia fala que quando Satanás foi expulso do céu, pouco tempo lhe restava. E nós estamos aqui há aproximadamente 6.000 anos. Então não significa pouco tempo na quantidade de tempo, mas de que é um período finito. Agora, esse pouco tempo para esse sétimo rei é em questão de quantidade de tempo ou que é um tempo finito, entendeu? Então, vamos lá. Eu estou apresentando a visão dele. Eu acabei de falar isso que você acabou de dizer. Ele, para se defender, ele entende que esse pouco pode ser entendido como um tempo relativo, indeterminado, não limitado, assim, não limitado assim, eu não marquei a data com você, entendeu? Vai durar pouco. E eu acho, você vai ver a minha explicação, que eu acho que isso é incoerente, a afirmação dele. Tá? A gente vai falar aí um Entendi. pouquinho sobre. Semana passada eu falei e hoje a gente vai falar aqui de novo aqui sobre, né? Bruno, queria falar alguma coisa, Bruno? Não queria não. Beleza, então, vamos lá. Então, olha só aqui, ó. Essa questão é respondida por eles com o fato de um longo período que o inimigo milita contra a igreja ser especificado como pouco tempo em Apocalipse 12:12, com o mesmo termo grego, oligos, que é pouco. Vamos lá. Uma saída interessante, mas não conclusiva ou incontestável. Por quê? Aí agora é a minha contraposição. O pouco tempo em Apocalipse 12:12 é a expressão oligokairon. A de Apocalipse 12:12 é de Satanás, é oligonkairon. Não é a mesma de Apocalipse 17. Apocalipse 17 é oligon, não é oligonkairon. Então, ou seja, não é precisamente a mesma expressão. Então, é complicado. É só a palavra oligon. E eu fui atrás da palavra oligon no Novo Testamento. Amigo, oligon pode ser segundos, minutos, hora, dias, meses, anos. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Vamos supor que a gente costuma fazer 3 horas de estudo. Aí eu falo para vocês assim, ó, hoje a gente vai estudar pouco, mas eu posso me referir a 2 horas de estudo. Mas, brother, 2 horas de estudo é bastante, não é pouco, entendeu? Depende do que você tem que usar um padrão. Então, o que eu vejo? O de Satanás, pouco tempo lhe resta, é porque o cara perdeu, ele acabou de sair do céu, ele perdeu a eternidade. Entre o que ele perdeu e o tempo que lhe resta, é pouco. Então, pode ser indeterminado, mas é pouco. Ele sabe que dura pouco, porque quem conheceu a eternidade, olha para esse tempo que falta para ele e fala, cara, eu tenho pouco tempo para arrebentar com todo mundo. Agora, Oligon sempre deve ser entendida dentro do seu contexto. Então, você entende pouco tempo de Satanás, porque lá o contexto, o cara sai do céu. Aí você entende que é pouco tempo. Agora, qual a referência que você usa em Apocalipse 17? A única referência usada é as cabeças anteriores. Se você empregar o mesmo óligon, tipo assim, pouco indeterminado, o anjo prestou um desserviço. O anjo falou assim, ó, a 7ª, viu, João? A 7ª vai durar pouco. Aí o João fala, pouco quanto? Esse é um pouco indeterminado. Ou seja, ele não precisava ter falado nada, então. Por que ele falou pouco? Ele falou pouco exatamente porque ele está falando das cabeças anteriores, é o contexto. 5 já caíram, uma ainda existe, a outra vem. Mas quando vier, ela vai durar pouco tempo. Ele tá claramente comparando contextualmente com o período da duração das outras. Então, não pode ser o papado a 7ª. Porque ele durou para Dedéu. Entendeu aí a minha
observação, que eu acho que é dificultoso da questão do pouco tempo. Vamos ver mais coisa aqui. Que às vezes eu esqueço algumas coisas que eu escrevo, então é bom ler. Vamos lá. Então, ó. O uso de óligos, pouco, na Bíblia, quando se refere a tempo, varia de minutos, horas, a um período muito maior, devendo ser analisado sempre no seu contexto. Se isso é verdade, o contexto de Satanás justifica ser muito tempo, pois contrasta com a eternidade, que ele perdeu. Mas em relação à besta, não, pois contrasta com a duração das cabeças anteriores, as únicas referências contextuais para a duração. Logo, não parece coerente julgar que o pouco de Apocalipse 17 seja da mesma natureza que o pouco de Apocalipse 12, pois usar o pouco de Apocalipse 12, que tem o sentido de longo, indeterminado, no contexto de Apocalipse 17, em que há 7 reinos sucessivos, seria uma nota plenamente inútil. Ela não presta para nada, essa afirmação do anjo. Uma informação desnecessária, gratuita e tremendamente inócua. Não faz nada ela. Porque pouco que equivale a um tempo indeterminado e longo, sem referência temporal, ele vale para todas as cabeças. E se vale para todas as cabeças, o anjo não teria necessidade de dizer para ele que a 7ª duraria pouco tempo. Assim, a explicação por parte desses teólogos a respeito do pouco, na minha visão, carece de uma explicação mais bem abalizada. Deu para entender o raciocínio? Deu ou não deu? Vamos lá, então. Bem, eu não vou entrar em Eckhard Miller agora, porque já deu 9h37. E aí vai alongar, porque eu vou ter que ver cada um deles. Apesar que cada um deles, acho que coloquei pouco. Vamos tentar avançar aqui, vai? Vamos avançar. Para não precisar fazer. Ó, vamos lá. Eckhard Miller. Quanto ao 8º rei, por que eu estou pegando o 8º rei? Porque todos esses, eles creem iguaizinhos do começo até o 8º rei. Então vamos ver só o 8º rei. Tá? O que eles divergem aí, o que eles pensam em harmonia, o que é interessante deles. Então vamos lá. Quanto ao 8º rei, Miller sugere ser Satanás personificando a Cristo. Embora o tempo vai ser propício para a sua aparição, ou seja, Satanás vai estar nesse tempo, Miller comete o mesmo erro de Ramos, Samuel Ramos, de entender cabeça como rei. Mas, de que reino que ele é rei? Quanto a proceder dos 7, ele enxerga com muita razão que Satanás esteve por detrás dos 7 impérios. Aí, tudo bem, nesse aspecto, né? Significando a expressão procede dos 7, que esse será um espírito maligno que usou os 7 reinos. Aí, nesse aspecto, faz sentido a explicação dele, mas não quanto a do rei, né? Que está falando de reino. Há também outro detalhe, que talvez Eckhard Miller precise deixar mais bem explicado. É que a besta e os reis odeiam a meretriz, Apocalipse 17:16. Como entender que Satanás vai odiar a meretriz? Que razão que ele tem para odiar a meretriz? Eu odeio o papado agora. Não tem razão dele. Não tem porquê. Ele que usou a meretriz como instrumento dele e se escondeu por trás dela. Não tem como. Ele tem como ele rejeitá-la, como ele deixar de lado, mas não como odiá-la. Porque, na realidade, ela era só uma expressão do próprio caráter dele. Então, não parece fazer sentido a explicação dele, né? Mas a gente pode ouvi-lo depois aí, né? Sei lá, ver. Precisa de mais detalhes aí nesse aspecto. Porque tá meio estranho, tá? Esse aspecto aqui. Né? Aí eu falo aqui. Como entender que Satanás, que neste mundo nunca amou, passe apenas agora a odiar a meretriz? Sendo que todo sentimento seu sempre foi de ódio e ira, neste pouco tempo que lhe resta. Nesse sentido, se a besta representa Satanás, faz mais sentido a igreja romana se enfadar dele que a seduziu, e não ele se enfadar dela. Foi ele que a usou e não ela que a usou. Agora, a Jonathan Paulin,
ele entende que o último reino será o globalismo, uma união político-militar mundial que empregará toda a força do mal contra o povo de Deus. Para chegar a essa conclusão, ele parece ver que toda a malignidade dos reinos anteriores seja neste último império condensada, justificando o proceder dos 7 descrito na profecia. Então faz sentido a explicação dele, pode acontecer, tá? Isso pode justificar também perfeitamente a ideia de a besta e os reis odiarem a meretriz. Porque se é um poder globalizado, o papado está dentro desse poder, mas ele não é todo o poder. Então, os outros que fazem parte do poder podem odiar a meretriz, não tem problema isso, né? E Stefanovic, ele entende que a 7ª cabeça é o papado e o 8º reino também seja o papado, mas curado. Embora isso não justifique o durar pouco tempo da 7ª cabeça, né? Por certo, explica muito bem o 8º ser um dos 7 reinos anteriores. Ele fala que é um dos 7, então se o papado é o 8º, então que ele é um dos 7. Então, nesse aspecto, casa. Porém, a dificuldade mesmo será explicar os 10 chifres e a besta odiando a meretriz. Porque se o papado é a besta e o papado é a meretriz, como é que a besta vai odiar a meretriz? Esse que é o problema. Agora, o de Dornelles e Rodrigo Silva, né? A interpretação do 8º rei como sendo os Estados Unidos é de Vanderlei Dornelles. Rodrigo Silva, né, no entanto, o acompanha no raciocínio. Nós falamos aí na semana passada que o Rodrigo Silva se exime de ser uma autoridade na profecia. Ele é autoridade na arqueologia, na história, na filosofia, mas na questão da profecia ele deixa para outros da área. Então ele acompanha o pensamento de Dornelles. Colocamos ambos juntos, não só por isso, mas por entender que na explicação de Rodrigo Silva há coisas que não parecem casar com a conclusão. Silva abre parênteses, né, e afirma que muitos teóricos não têm essa mesma visão que ele. Outros ainda a mantêm. E usa 3 imagens para explicar o seu posicionamento coerente. Então, do que ele vai falar? Ele vai falar da mulher sentada sobre besta, sobre as 7 colinas. E ele diz, alguns teólogos continuam com o mesmo pensamento, outros abandonaram esse pensamento. E eu sou parte, o Rodrigo Silva fala que eu sou parte daqueles que ainda mantêm esse pensamento. E eu vou junto com o Rodrigo Silva e com o Dornelles nesse sentido. Eu acho que a mulher que senta sobre os 7 montes que ele está falando lá é, de fato, a Roma, é o modo de indicar Roma. Vamos lá ouvir o Rodrigo Silva, o que ele fala sobre isso. O Rodrigo Silva, ele primeiro associa a mulher sobre a besta, de Apocalipse 17, ao mito de Europa. O que acontece? Zeus ficou apaixonado por uma mocinha. E o Zeus, para conquistá-la, se disfarçou de um touro branco, que foi nadando e chegou ali até uma região onde estavam as virgens, ali as donzelas. E esse touro branco conquistou a donzela, que se chamava Europa. E aí, então, Zeus leva ela embora e vai morar naquela região que futuramente vai se chamar Europa. Então, olha só que coisa interessante. A Europa, ela é representada por uma mulher sentada numa besta. E isso é muito interessante. Rodrigo Silva apresenta essa ideia. E ele diz, então, que isso se cumpre na profecia de Paulo. Paulo disse que haveria de uma apostasia. E parece que aquela apostasia tinha a ver ali com o lado europeu, porque fala também, a profecia relaciona com Roma. Outra imagem que ele vai mostrar, Rodrigo Silva, é essa aqui. Uma moeda romana, tá? E nessa moeda, tá vendo? Printei até a tela do Evidências lá. Essa tela tem uma mulher
assentada sobre 7 colinas. E embaixo você vê escrito Roma. Ele, então, diz que o Apocalipse ele tem uma aplicação futura, mas ele tinha também uma aplicação direta para o povo de sua época. E o povo de sua época entendia Roma como a cidade das 7 colinas. Então, Rodrigo Silva compreende, estava apontando para Roma, e também se associa com a ideia da Europa, porque Roma está na Europa. E a Europa é uma mulher em cima de uma besta, né? Então ele passa, ele faz essa apresentação. Ele fala, alguns teólogos acham que não é isso. Por que esses teólogos abandonaram essa ideia? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Versículo 9. Diz assim, ó. Aqui é necessário a mente, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Verso 10, são também 7 reis. Aí, o que eles pensaram? Reis, em profecia, é reino. E montes, em profecia, também é reino. Então, eles dizem o seguinte, que não são as 7 colinas de Roma, mas são 7 reinos. É como se João estivesse escrevendo 2 simbologias para a mesma coisa. Deu para entender? Deu para entender? Então, eles abandonaram, dizendo o seguinte, vocês estão pegando uma simbologia e lendo ela literalmente. Isso é errado. Quando a gente pega uma profecia, a gente entende os seus símbolos. Então, é essa afirmação dos que abandonaram o pensamento de que a mulher sentada sobre 7 colinas representava Roma. Pois é. Por que eu não penso como eles? Nem o Rodrigo Silva, nem outros. Não existe 7 montes nessa visão. Na visão que ele vê uma mulher assentada sobre uma besta de 7 cabeças. O símbolo não são os montes. O símbolo é a mulher sentada sobre as cabeças da besta. Aí o anjo vem explicar. Quando ele diz as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis, não é símbolo, é a explicação do anjo daquilo que João viu. Já é a explicação. Então, o anjo é quem diz que elas são montes. De modo que o anjo já não está falando mais em símbolo, o anjo está falando literalidade. E aí faz muito sentido você entender, porque na época se compreendia que a cidade das 7 colinas, 7 montes, era Roma. E são também 7 reis, porque são 7 reinos que ele está falando ali. Então, o anjo já deu a explicação das cabeças. São 7 reinos, são 7 tipos de governos, né? E são também 7 reis, ou seja, o anjo salientou na explicação. Por isso é que eu acompanho o Rodrigo Silva, Dornelles e os que pensam dessa maneira. Vamos lá voltar aqui no Rodrigo Silva, para a gente fechar. Bem, através desses exemplos, pareceu que o Rodrigo Silva afirmaria que a 8ª cabeça, ou a mulher, seria Roma, porque o Rodrigo Silva usou esses símbolos. Se ele usa esses símbolos aqui, a 8ª cabeça parece que ele vai falar que é Roma. Mulher sob a besta é a Europa, e papapá, usou isso aqui, Roma. Parece que o Rodrigo Silva ia fechar que era Roma. Mas aí ele conclui junto com o Dornelles.
que a besta são todos os impérios perseguidores do povo de Deus. Essa é a besta. Cuja cabeça, a oitava cabeça, seria os Estados Unidos, que vai dar poder e suporte à mulher que está sobre ele, né? Que no caso, Silva acredita ser a mulher do Apocalipse 12. Outra coisa que ele acredita é que essa mulher do Apocalipse 17, já viu a palavra, essa mulher do Apocalipse 17, Rodrigo Silva entende que era a mesma mulher do Apocalipse 12. Por quê? Como eles estão juntando Apocalipse 12, a mulher perseguida, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, olha a ideia. A mulher foi perseguida e ela foi para o deserto, onde ficou 1.260 anos. E aí o que acontece? Satanás, ele parou ali e não perseguiu ela. Mas ele manda a besta, então sobe uma besta da terra. Terra é um lugar desértico. Então, segundo eles, né? Então, a besta que sobe da terra é os Estados Unidos. E ele vai lá e consegue fazer essa mulher se prostituir. Então, a mulher que está prostituída lá em Apocalipse 17, para Rodrigo Silva, é aquela mulher de Apocalipse 12, que foi perseguida, mas que futuramente apostatou. Né? Eu acho bastante complexo esse aspecto, eu não vejo as coisas desse jeito, porque quem perseguiu essa mulher que foi para o deserto foi o papado. E isso se encaixa muito mais com o papado do que tudo. Né? Bruno? Eu vejo dois problemas só nisso daí, que assim, o primeiro é que eles colocam, na verdade, o problema maior para mim é que eles colocam esses Estados Unidos aí, né, como a oitava. Mas os Estados Unidos, segundo Apocalipse 13, é uma outra besta, diferente de uma besta que sai do mar, que é essa besta que sai da terra, Estados Unidos. E as características, a gente vê ali no verso 3 de Apocalipse 17, tem todas as características de ser a mesma besta, o remanescente da besta de Daniel 7, Apocalipse 13, né, que parece com leão, com leopardo, com, enfim, com urso. Então, eu acho que não dá para encaixar Estados Unidos aí, porque Estados Unidos parece ser outra besta, não essa mesma de Apocalipse 13 e Daniel 7. Sim, também olho as coisas desse gênero aí. Eu vou, na realidade, abrir toda a minha contrariedade quando eu for apresentar a minha visão. Aí eu vou falar, ó, o problema é esse aí. E aí já vai desconcertar bastante. Vai desconcertar bastante. Fala, Rodrigo. Tá travando, Rodrigo. Tá me entendendo agora? Ô Bruno, dentro disso que você falou, eu vejo dessa forma porque Apocalipse 13 fala que a segunda besta vai dar poder para que a primeira seja adorada. Então, quem está sendo adorada, a evidência não é a segunda besta, não é os Estados Unidos, que nós sabemos ser a segunda besta, é a primeira besta. Ela só vai dar suporte, ela só vai dar força para que a primeira seja adorada. Então, o oitavo rei não teria como ser os Estados Unidos em si. Não tem nexo. Para mim, não. A gente vai ter divergências aí, né? A gente vai prosseguir e tendo divergências, né? Se os maiores homens da igreja têm, piorou nós, né? Os meia boca, né? Você já está aí, hoje é o quê? O segundo estudo já, né? Só para falar disso. E ele falou, ele acabou de mencionar que escrito aqui, sim, ele falou que ele não crê que seja Estados Unidos por isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Através do exemplo, 1.260 anos. Tá. Segundo Dornelles, a oitava cabeça é os Estados Unidos, em virtude dele comparar Apocalipse 13 com 17, no qual a primeira besta, o papado, é apoiado pela segunda besta, os Estados Unidos, levando-o a concluir que, se em Apocalipse 17 a mulher é a primeira besta, de Apocalipse 13, o papado, não. Se em Apocalipse 17 a mulher é a primeira besta de Apocalipse 13, que é o papado, a besta que a carrega represente a segunda besta,
que apoia a besta, fazendo com que toda a terra se maravilhe, adorando a primeira besta. Então, ele pega assim como a segunda besta, de Apocalipse 13, faz com que o mundo adore a primeira, em Apocalipse 17, a besta dá suporte para a mulher, para que ela seja... Então, essa é a afirmação do Dornelles, tá? Essa imagem, eu acredito que faz bastante sentido nesse aspecto aí, né? Algo também bastante complexo é ele justificar a expressão procede do 7, por meio da nota de $1, tá? Fazendo análise dos símbolos empregados na nota para endossar a sua crença. O Dornelles, lá eu peguei o estudo dele, tem um rodapé lá, ele põe a nota de $1, começa a mostrar lá a frase em latim, a pirâmide que é o Egito, e papapá e tal. Cara, assim, é assim, eu tô desconfortável em defendê-lo. Não dá para defender. Eu não consigo defender. Ó, o que eu fiz aqui. Vamos lá. Ó, neste ínterim, é mais lógico quando ele diz, ó, eu prefiro essa frase do estudo dele do que o comentário que ele faz das notas. Para mim, ele tirava aquele comentário das notas lá. Olha lá, neste ínterim, mais lógico é quando ele diz, olha o que ele diz, ó. Então, o 8º rei não seria um que destruirá o 7º, mas um desdobramento deste. Essa relação entre o 8º rei e o 7º pode justificar a expressão de que ele é do 7. Apocalipse 17, 11. Ou de que ele procede do 7. João diz que a entidade representada pela segunda besta, Estados Unidos, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Eu acho que isso faz mais sentido. Os Estados Unidos vai estar numa posição em que ele vai receber todo o poder, né? Ele está com todo o poder e autoridade que veio dessas bestas do mal do passado. E aí ele vai pegar, por isso é que ele procede do 7. Então, porque ele vem dessa linhagem do mal. E aí agora ele vai pegar esse poder para enaltecer a próxima besta. Eu prefiro essa visão, essa parece mais lógica, mais coerente do que a do dinheiro lá. Que ele vai falar do dinheiro lá no rodapé. Por que também, Weber? Primeiro, porque, assim, ó, essa última explicação parece ter mais a ver com a interpretação profética do que sua avaliação da nota de $1. Que, embora represente o paganismo, eu não disse que a nota de $1 não representa o paganismo. Como a Mariane na nota de R$1, aqui, ó, a nota de R$1. A Mariane é idolatria grega, cara. Veio para o nosso tempo aqui, ó. As imagens na nota grega, ó, tá vendo aqui, ó? As imagens aqui, ó. A águia. Inclusive tem essa águia na coisa dos Estados Unidos. Ele tá na nota do Egito. Olha na nota da Grécia aqui, ó. A carinha do deusinho aqui, né? Então, ó, aqui no Egito, né? O bastão, que era idolátrico. Ó, aqui o besouro alado, né? O besouro com asas, né? Que também representava o sol aqui, né? Então, há outras notas que têm símbolos pagãos e que se introduziram. Cara, é complicado você ficar agindo aí. Pegar os símbolos que tem na nota. Então, eu me sinto desconfortável em defender esse pensamento aí. Eu acho que ele deveria tirar dos estudos dele, que ele ganhava era mais. Vamos lá. Agora aqui acabou. Conseguimos concluir, então, as apresentações de Apocalipse. E aí a gente para na do Éder. Próximo estudo será a do Éder. Meia boca, né? Ó como é que eu faço a apresentação. Ó a apresentação do Éder. O Éder Silva não tem currículo digno de nota, tem apenas graduação em letras e teologia. Logo, sem qualquer gabarito teológico, sua interpretação deve ser vista com preconceito, mas não desprezada, pois as observações podem ser válidas para o aprofundamento do conhecimento profético, uma vez que requerem acurada reflexão e resposta embasada. Então, a apresentação o cara é meia boca, então olha com preconceito,
com crítica, com o pé atrás, não é? E aí, então, a gente considera isso aí num outro momento. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar. Estão livres para comentar. Que Deus abençoe vocês aí. Éder, eu só acho... boa noite, gente. Eu só acho assim, que realmente Apocalipse 17 é uma profecia que está aberta, né? A gente não tem um fechamento da compreensão de Apocalipse 17, eu não lembro agora qual é aquele autor que tem ele tem um livro vermelho, se eu não me engano, Daniel, e Apocalipse é azul. Maxwell. Pronto. Quando Maxwell vai abordar aquela 1235 dias, 1290 dias de Apocalipse de Daniel 12, ele simplesmente deixa em branco. Ele não tece nenhum comentário, porque ele diz simplesmente que não tem conhecimento para aquele ponto. Eu fiquei até um pouquinho frustrado, mas, ao mesmo tempo, achei interessante que é legal. Assim, ele reconheceu, não dá para mim, não tem E até agora, até as explicações que tem hoje, para mim, são meio furadas, não me convenceram. Mas não é isso que vai atrapalhar a minha fé, né? Porque a nossa fé depende de Cristo, da doutrina básica. Mas é interessante a gente entender que realmente não está fechado, porque quando eu digo que os Estados Unidos é a besta de Apocalipse 17, faz sentido que ela dá o suporte à mulher. Só que a mulher agora está com a roupagem de mulher e não de besta do capítulo 13, a primeira besta que emergiu do mar. Entendeu? Aí essas configurações e reconfigurações, elas terminam não tendo assim um conceito pleno de entendimento. Ou seja, ela não é tão plausível quando a gente vai estudar o santuário, entender toda aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, com isso, é interessante a gente dizer assim, toda abordagem é válida para a gente analisar, com uma certa coerência mas que é uma profecia que está em aberto e Deus ainda vai revelar, eu creio que sim. Tem um texto no Eventos Finais bem interessante, Wesley, obrigado pelo seu comentário. Ellen White, ela fala assim que nós vamos compreender melhor as questões de decreto e coisa do tipo à medida que o rolo for sendo aberto. Então, ou seja, Deus está com o rolinho fechado lá. Mas semana passada, Wesley, nós fizemos um comentário aqui que foi muito importante. O comentário foi o seguinte: o professor Anderson, ele perguntou assim, Weather, você acha que Deus vai abençoar nós aqui como povo de Deus no final do tempo, como ele abençoou os pioneiros, com dom de profecia e tudo mais, para entender essas profecias? Aí eu respondi para ele o seguinte, que eu vou responder aqui de novo. Ele com certeza vai nos abençoar e já tem nos abençoado como abençoou os pioneiros. Os pioneiros não foram abençoados com o dom de profecia para entender as profecias. Eles se juntavam em grupos como estes, comparando os pensamentos, jogando fora os pensamentos que eram menos prováveis e ficando com os que eram mais prováveis. E era assim que Deus havia de ir abrindo o entendimento da igreja. Aí você pode falar assim, mas o Edson, ele teve a visão no milharal. No inglês, fala que ele teve um insight. Insight, verdade, ele pode ter tido lá uma visão. Mas insight pode ter sido um pensamento, um chat se toque. Não explica se o cara teve o dom de profecia para ter ali para ver. Não explica. Então, é mais lógico nós entendemos que Deus não deu o dom de profecia para a interpretação da Bíblia, para a interpretação da profecia, mas que eles estudando juntos, em oração, brigando a cada dia, discutindo, comparando cada visão e cada possibilidade, eles foram eliminando aquilo que era menos provável e ficando com aquilo que é mais interessante. E por que é importante a gente trabalhar nesse aspecto? Ellen White também menciona o seguinte, ela diz assim, que os estudos de Daniel e Apocalipse devem acontecer com mais frequência e vigência, e que isso trará um reavivamento da igreja.
E como nós queremos que vocês sejam professores reavivados pelo Espírito Santo, nós estamos estudando aqui. E semana que vem, aí vocês vão ver a visão do Éder Meia Boca. Beleza? Beleza. Mais alguém aí? Mais ninguém, né? Vamos fazer oração e a gente fecha. Querido Deus, eterno Pai, pedimos que o Senhor nos batize com o teu Espírito. Ajude-nos a vencer os nossos pecados e ajude-nos, ó Deus, a andarmos retilinhamente e dedicadamente no estudo da profecia, no estudo da tua palavra, no estudo das doutrinas. E não somente no estudo, mas na consagração, colocando tudo que o Senhor nos orienta em prática. Pedimos que o Senhor nos abra entendimento para que a cada dia mais possamos buscar a tua presença. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe Amém. vocês, bonitões e bonitonas.